Bom dia, gente. Essa é a nossa revisão do conteúdo de História para o segundo ano. Este é o material que a gente está usando, é o nosso livro didático, no capítulo 2, certo? Que vai falar do mercantilismo, das grandes navegações, do absolutismo, desse contexto europeu e mundial que ocorreu entre o século XVI e o século XVIII, mais ou menos, né? Abordando principalmente o Estado português no Brasil, as Américas como um todo, mas num apanhado de superfície, ok? Que vai estar na nossa prova. Então, no primeiro momento, é importante lembrar para vocês o que é o absolutismo, retomando, isso já foi explicado, né? O livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, traz essa percepção do governante ser absoluto, ter poderes absolutistas, para poder centralizar o Estado, para fazer com que um Estado se unifique, ele fique centralizado no seu idioma, tenha só um idioma, tenha um aparelho só de governo, tenha uma só moeda, um só exército, né? E a autoridade pública se afirme pelo território, e assim as nações nascem, os estados modernos vão nascendo, passando por um exemplo mais notório de estado absolutista era a França, né? Você tem também a Inglaterra, mas antes disso, antes da Inglaterra e da França se destacarem como potências do mercantilismo, a gente teve a Espanha e Portugal, esses dois estados, né, que foram monarquias absolutas, só que o conceito de absolutismo não se adequa muito bem a nenhuma dessas nações, na verdade, né? Um rei não tinha poderes absolutos, ele poderia até reivindicar para si, mas ele não podia estar em todo lugar ao mesmo tempo, certo? Como aquela ilustração do Leviatã, não é? O rei que tem 1000 olhos, o monstro de 1000 olhos, 1000 braços e pernas, e o que o rei é a cabeça e tal. Isso só existe numa teoria, certo? E de onde esse rei tirava o seu poder mesmo? Das escrituras sagradas, da Bíblia, certo? Da religião e tudo mais. Aí, à medida que os estados nacionais iam surgindo na Europa, cada estado nacional criava a sua própria religião, rompia com Roma, porque na Idade Média você tinha uma centralidade do cristianismo. O cristianismo que existia era o cristianismo católico. Era Roma que mandava no cristianismo. Toda dissidência que surgia pela Europa era esmagada pelas autoridades, pelos governantes, pelos reis e tal, pelo Papa, para que houvesse só a obediência ao Papa. Havia um governo cristão centralizado em Roma, certo? Aí essas dissidências sempre aconteciam, mas isso não cabe agora a gente discutir essas questões, os questionamentos sobre isso. Então, o Estado Nacional ia surgindo, aí ele rompia com Roma, ele inventava um outro cristianismo. As ideias do Lutero foram abraçadas por vários reis que estavam nascendo, surgindo essas monarquias, né? O rei estava montando seu exército e invadindo os outros senhores próximos a eles, né? Os senhores feudais, aquelas famílias de nobres que tinham uma autoridade, uma soberania quase igual à do rei. Eles iam sendo invadidos pelo exército do rei, iam se submetendo e a unidade nacional ia surgindo. Surgiu a França, surgiu a Inglaterra, ia surgindo a Holanda, ia surgindo vários países, assim, os estados modernos. Isso é o estado moderno nascendo, entendeu? Num processo lento, que demora 1 século, 2 séculos, 3 séculos, enfim, debaixo de toda essa fervura de expansão daquele rei, havia muitas guerras ali. Aí um exemplo de um estado que demorou muito a se unificar foi foi a Alemanha, certo? Embora o Lutero tenha estabelecido as bases do protestantismo na Alemanha, e os senhores, os príncipes, os nobres daquela região da Alemanha tenham protegido Lutero contra Roma, contra os reis católicos e tudo mais, né? E dado uma vida e permitido que o protestantismo sobrevivesse, se expandisse e fincasse raízes, a própria Alemanha não se unificou.
com uma só religião, né? A Inglaterra foi o primeiro país a fazer isso, primeiro Estado moderno a se unificar. Entendeu? Entendido? Desculpa a pressa, eu não vou apagar o vídeo por alguma falha de sotaque, tá bom? É a segunda vez que eu ia apagar por bobagem, não tem importância não. Então, retomando a discussão, a Inglaterra se unificou assim, ok? Antes da Inglaterra, você tinha dois estados modernos que tinham surgido, mas que enfrentavam uma certa dificuldade para se unificar, que era a Espanha e Portugal. Espanha e Portugal foram os primeiros estados modernos a se unificarem, anteriormente até do que a Inglaterra, do que a França. Mas eles ficaram por conta de eles estarem muito ligadas a um passado cultural quase que medieval, né, uma espiritualidade, a uma política medieval. Eles abraçaram dogmas e criaram igrejas nacionais ligadas a Roma. Por exemplo, a Igreja Nacional que surgiu na Espanha advogará para si a condição de Igreja Católica, e ela vai criar a Inquisição. A Inquisição é um sistema de tribunais formados por clérigos, por padres, por bispos, que vai vigiar a sociedade, perseguir hereges, né? Pessoas que desafiam a igreja, perseguir inimigos políticos da monarquia e perseguir raças, entre aspas, que eles consideravam raças heréticas, raças que tinham ofendido a Deus, ou que não acreditavam no Deus católico, no Deus cristão, como no caso dos judeus, né? Ou agora, alguns outros grupos étnicos, como os ciganos, ou no caso, pessoas que praticavam uma religião, uma sub-religião, uma coisa muito ainda não institucionalizada, que eles chamavam de feiticeiros ou feiticeiras. Essas pessoas eram perseguidas pela Inquisição. A Espanha deu vazão à perseguição e à morte de cientistas, poetas, escritores, artistas, feiticeiros, no caso, pessoas que faziam essas rezas, né, essas pessoas do povo, e filósofos, pensadores. Então isso é a Inquisição espanhola. Isso aconteceu também em Portugal, né? Também perseguiam, esqueci de dizer, as pessoas que tinham desvios sexuais, homossexuais, pessoas que praticavam uma conduta sexual reprovada pela moral da época. Muitas dessas pessoas poderiam morrer, muitas foram torturadas. Então isso é a Inquisição. A monarquia espanhola e a monarquia portuguesa dividiram o mundo entre elas, certo? Isso aí é chamado de Tratado de Tordesilhas, certo? O novo mundo que foi encontrado, que é a América, eles chamavam na época de América de Novo Mundo, certo? A América ela tinha 3 nomes a ser dado, certo? Novo Mundo, Colômbia, em homenagem ao seu descobridor Colombo, e América, em homenagem a Américo Vespúcio, que era o segundo homem no comando da nau que descobriu a América, que é o Colombo, né? A nau do Colombo. Como Colombo tinha uma conduta religiosamente reprovável, ele não era casado, ele vivia com uma mulher, mas não era casado com ela e tal. Houve uma tentativa de apagar o seu nome da história, e o nome do continente ficou sendo América, o segundo homem no comando da nau que descobriu o Novo Mundo, e não de Colombo. Se o Colombo fosse casado na igreja com a sua esposa, com a sua amante, o nome do Novo Mundo teria sido Colômbia. Olha só que curioso, né? Mas deixemos isso para lá, isso é só uma curiosidade. Então isso está explicado o que é o Tratado de Tordesilhas. Vocês têm que entender o que é o Tratado de Tordesilhas. É importante essa divisão do Novo Mundo, né? Esse lado aqui seria da Espanha, esse lado aqui seria de Portugal. Aí o pedaço que coube a Portugal é só essa partezinha aqui, ó. Essa parte aqui que pega o nordeste do Brasil, certo? O Brasil, a parte da América que era de Portugal só era isso aqui. O resto que ficaria para cá, ele não pertencia a Portugal. Pela essa divisão aí,
vai ser uma conquista lenta que vai demandar 100, 150 anos, quase 200 anos. E vários acontecimentos que vão influenciar, que vão permitir que os portugueses ou os brasileiros avancem sobre o território e construam o Brasil do tamanho que a gente conhece hoje. A colônia portuguesa vai se expandindo para o tamanho que a gente conhece hoje. Que serão vários fatores, né? Os bandeirantes de São Paulo, que são caçadores de índio, que vão para as matas procurar índios para escravizar, ou procurar ouro, procurar metais preciosos, ouro e prata, procurar diamantes, essas coisas todas, eles vão achar. Eles vão achar isso em Minas Gerais, né? O ouro de Minas Gerais vai ser encontrado. Era uma mata, não existia nada ali, não existia uma Minas Gerais, um nome de um estado da federação. Não existia, era só a floresta virginal habitada por índios em situação de cultura simples, né? Quase que, para vocês entenderem melhor, quase que na Idade da Pedra, quase que pré-históricos, sem uma cultura complexa, sem um estado organizado, sem o domínio de muitas técnicas de construção civil. Eles não faziam prédios de tijolos, eles não conheciam os metais, enfim, povos de cultura muito simples. Aí esses povos não tiveram como oferecer uma resistência significativa aos homens vindos de São Paulo, do litoral, certo? Que são chamados de bandeirantes, os bandeirantes. Ok? Esses bandeirantes foram expandindo o domínio lusitano para além da linha do Tratado de Tordesilhas e foram construindo o Brasil do tamanho que a gente conhece hoje, certo? Então isso foi estabelecido o mercantilismo. Entenda isso, é a primeira fase do capitalismo, o capitalismo mercantil ou o mercantilismo. Isso, presta atenção nesses conceitos, tá? O absolutismo eu já expliquei. Agora o mercantilismo. O mercantilismo, eu já falei em sala de aula, vem de economia mercantil. Você não tinha fábricas, no sentido moderno do termo. Você não tinha, assim, por exemplo, uma fábrica onde tem 1000 empregados trabalhando e produzindo algo. Você não tinha isso. No mercantilismo, as nações que se engajavam nisso, ela tinha classes de comerciantes, né? Essa burguesia, vamos chamar assim, né? De comerciantes que pegavam os produtos de uma região, né? Por exemplo, as especiarias ficavam na Índia, ficavam na China, no Japão, né? No que seria a Ásia de hoje. A gente chama de Ásia, na época não tinha nome, né? Chamava de Cipango, vários nomes exóticos, né? O Marco Polo é o primeiro grande marco nas viagens para conhecer aquela região e escrever um livro quase lendário, né? Sobre como é que eram essas civilizações do Extremo Oriente, né? Que seria a China, a Índia e tal. Então os europeus faziam o quê? Os portugueses, né? Eles saíam da Europa, saíam do norte do continente europeu, né? Portugal fica em cima aqui no norte, né? Davam um contorno na África, contornavam a África e iam pegar as mercadorias. Que mercadorias são essas? Pimenta do reino, tecidos de lã, tecidos de seda, que eram muito caros, a nobreza europeia comprava, né? Esses tecidos na época não tinha tecnologia, as roupas eram muito grosseiras, eram feitas manualmente, muito rudes, muito broncas. Então as pessoas que compravam roupas assim só era a nobreza e era muito caro. Então os portugueses compravam, pegavam lá na Ásia, era muito barato, né? Não tinha essa economia dinâmica do capitalismo que a gente conhece. Eles levavam da Ásia para a Europa, desalvavam na Europa essas mercadorias. Eles encontraram muitas coisas curiosas, encontraram a pólvora, certo? A pólvora, que é uma invenção chinesa, que remonta à Idade Média, mas que os chineses não davam a ela um uso militar, né? Os europeus passaram a fazer uma exploração intensa militarmente da pólvora, né? Criaram os canhões e derrubaram os castelos dos senhores feudais, e os reis absolutos dominaram totalmente os senhores
que os rivalizava em poder e em preponderância social nos seus países. Outra invenção dos chineses que os europeus aproveitaram foi o papel, né? O papel que a gente conhece aqui, ó, ele é uma invenção chinesa, né? A maneira de se produzir o papel. O Gutenberg inventou a imprensa e nasce o livro moderno de papel. Os livros ficaram baratos por conta desse contato da Europa com o papel e com a imprensa. Então isso é o mercantilismo, essa troca de mercadorias. Os europeus também, os portugueses e também os espanhóis pegavam pessoas na África e vendiam como escravas nas Américas, né? Eles compravam alguns, né? Outros eles capturavam, outros eles contratavam pessoas na própria África. Por exemplo, eles contratavam uma tribo para capturar outras pessoas de outras tribos vizinhas e vendê-las como escravos. Então eles criaram um comércio hediondo, que é a escravidão. Os portugueses, os espanhóis, os ingleses, né, os holandeses, os europeus, eles incentivaram isso. É verdade que já tinha escravidão na África, mas o tipo de escravidão que você obrigar o sujeito a trabalhar até matá-lo, exaurir dele todas as suas energias debaixo de chicote, isso não existia, certo? Explorar comercialmente, transformar aquele ser humano numa mercadoria. Do mesmo jeito que você vende um bode, vende um cavalo, um boi ou uma vaca, você vender um menino, vender uma mulher ou vender um homem, isso não existia. Isso foi do capitalismo mercantil, desenvolvido pelos europeus, certo? E a mesma coisa aconteceu com os índios. Aqui no litoral, deixa eu mostrar de novo o mapa. Aqui no litoral, principalmente na região de Pernambuco, que foi dividida em capitanias, né, que são esses recortes de lado assim, ó. Deixa eu botar mais perto aqui. Essas linhas laterais são chamadas de capitanias hereditárias. Esses recortes aqui foram criados, vamos dizer assim, colônias da Europa, com o objetivo de povoar aquela terra. Colônias de portugueses, né, de povoar e desenvolver essa terra. E muitos europeus vieram para lá, se estabeleceram em nome do rei e tudo mais e tal, e fincaram raízes, geraram filhos e tal, trouxeram esposas. A grande maioria das esposas deles eram das mulheres que eles usavam sexualmente, às vezes no casamento, ou às vezes na violência, no estupro, na escravidão, eram índias, certo? Isso vai miscigenar profundamente o povo brasileiro, vai criar o povo brasileiro miscigenado do português com os índios. Isso vai miscigenar. Depois, mais tarde, é que vão se trazer os africanos e tal, que vai ser o acréscimo de mais uma etnia que vai miscigenar mais intensamente a nação brasileira, que vai surgir a partir deste caldo cultural, étnico, racial, enfim, que vai dar a origem ao Brasil num prazo de 200 anos, 300 anos, né? Então, nesse tipo a colônia do Brasil, eu quero que você preste atenção no outro conceito que vai estar lá na prova, tá bom? Que é o conceito, está no PDF que eu enviei para vocês, de colônia, certo? A colônia de povoamento, colônia de exploração. Isso é até atribuído ao sucesso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi a colônia da Inglaterra, né? A colônia da Inglaterra começou lá no norte do continente, eram 13 colônias, muito mais pobres do que a colônia portuguesa. A colônia portuguesa do Brasil produzia açúcar, né, principalmente, né? Esse açúcar, pelo sistema mercantil, era produzido aqui e era levado para ser vendido na Europa, certo? Produzia açúcar nos engenhos de Pernambuco, principalmente, Bahia, Pernambuco, litoral brasileiro como um todo, mas principalmente Pernambuco, que foi a única capitania hereditária que deu certo e fincou raízes. Nas demais, os índios expulsaram os colonizadores, certo? Onde hoje está, por exemplo, Sergipe, onde está Alagoas, onde está hoje São Paulo, São Paulo não está, o Espírito Santo, onde está a Bahia,
né, onde está o Maranhão, os índios expulsaram, venceram os portugueses, venceram os europeus, não aceitaram a dominação. Onde foi que os portugueses fincaram raízes? Em Pernambuco e em São Paulo. E aqui deu sucesso economicamente no sistema mercantil, Pernambuco. Capitania que deu sucesso e dava lucro para Portugal era Pernambuco. Produzia açúcar com trabalho escravo, isso era chamado como mesmo, hein? Plantation, o termo do inglês, né? Que era o quê? Um grande latifúndio, um monocultor com uma só cultura, pode ser de cana, pode ser de café, pode ser do que for, né? É uma só cultura, uma fazenda gigante, certo? Gigantesca, do tamanho de uma cidade, mas não com habitação, com população lá, né? População não, com planta. Uma fazenda de açúcar que era do tamanho do município de Sobral, por exemplo, certo? Essa fazenda de açúcar tinha uma máquina que era um engenho, ou tinha o gado para moer a cana, ou tinha os escravos e tal, ou mais de um engenho. Eles moíam essa cana, ferviam o caldo e produziam o açúcar mascavo, que a gente conhece como rapadura. Esse açúcar mascavo era abarrotado em navios e enviados para a Holanda, e lá ele era transformado em açúcar cristal, açúcar cristalino, né? Era fervido novamente e era purificado. E lá era revendido para toda a Europa. Isso aí era um sistema mercantilista, com um trabalho compulsório, com um trabalho escravo. Não havia trabalho assalariado, certo? Durante mais de 150 anos, essa era a forma de trabalho mais dinâmica e bem-sucedida para os europeus. A exploração do trabalho escravo dos índios e depois dos africanos. Aí o outro modelo de trabalho que o ambiente do capitalismo em progresso, em desenvolvimento, vai experimentar, será a Revolução Industrial na Inglaterra. Eu já expliquei no outro vídeo, Revolução Industrial, e não vou me deter muito sobre ela, né? Mas é o trabalho assalariado. Então a Inglaterra desenvolveu, ela não tinha escravos, ela não tinha como escravizar com um continente como os espanhóis e os portugueses tiveram. Então eles resolveram explorar os seus camponeses, a população campesina, a população das zonas rurais, os senhores feudais da Inglaterra, aliados à burguesia e ao rei, expulsaram das matas, né, as pessoas que viviam do extrativismo vegetal, que viviam da caça, da pesca, da coleta, expulsaram. Essas pessoas foram morar em cidades, certo? Como Londres, Liverpool e outras mais, e lá elas tiveram que trabalhar no pesado, trabalhar nas fábricas têxteis, que no primeiro momento não tinha máquina, eram trabalhos manuais, certo? Aí então assim, a Inglaterra, sem conseguir produtos da América e nem da Ásia, as especiarias que a gente chamava, né, na época, ela teve que produzir a sua especiaria, o que era o quê? Vender tecidos. A população mundial estava crescendo e consumindo roupas, tecidos, né? E os ingleses passaram a ser especialistas nisso, usando o trabalho. Mas qual tipo de trabalho? O trabalho assalariado. Passaram a pagar salário, com uma rotina de 18 horas de trabalho por dia, sem férias, sem carteira assinada, sem nenhum direito. O trabalho que surgiu na Inglaterra é semelhante à escravidão. A diferença é que as pessoas não eram escravas, elas eram livres para sair daquele emprego, só que ela não tinha como sobreviver. Para não morrer de fome, a pessoa tinha que trabalhar. Trabalhava 12 horas por dia, 16 horas por dia, 18 horas por dia. Era um trabalho exaustivo. Depois é que a Inglaterra vai produzindo tecidos, produzindo móveis, produzindo invenções modernas, produzindo armamentos e tal. Ela vai vender isso para os países que tinham condições de comprar, para as burguesias, para a nobreza da Espanha, para a nobreza portuguesa e tudo mais. E aí isso vai enriquecer a Inglaterra, vai fazer com que a burguesia inglesa prospere mais ainda e passe a pagar por esses produtos, né? E pagando por tudo isso, a Inglaterra vai
dá o salto seguinte, que é financiar os engenheiros, os cientistas, os sábios para produzir as máquinas que farão a Revolução Industrial, que irão renovar o capitalismo, a Revolução Industrial inglesa. Tá bom? Mas voltando para o caso da América. A gente tem 2 tipos de colônias no continente americano. Aí presta atenção nisso, tá? Tem uma questão na prova sobre isso. Colônia de povoamento, que vai ter nos Estados Unidos, que será depois dos Estados Unidos. Repetido, são 13 colônias, né? Que darão origem aos Estados Unidos. Fica assim no leste do continente, né? Do que seriam os Estados Unidos de hoje. Dessas 13 colônias, vão vir famílias de pessoas que estavam na Inglaterra e na França, mas principalmente na Inglaterra, que eram perseguidas dentro da Inglaterra. Então que lá dentro da Inglaterra, quando Lutero fundou o protestantismo, o rei da Inglaterra não se tornou luterano. Ele pegou as ideias do Lutero e aplicou na Inglaterra. Ele rompeu com Roma e fundou a Igreja Nacional da Inglaterra, que a maior autoridade não era o Papa, nem era Lutero, era ele rei. Quem vai mandar na Inglaterra, na religião inglesa, será o rei. Isso foi aceito por todo mundo. Os católicos que moravam na Inglaterra, ou os protestantes que moravam na Inglaterra, que seguiam o Lutero, não foi aceito. Então essas pessoas foram perseguidas pelo rei da Inglaterra, né? Só podia ser da Igreja do Rei, a Igreja Nacional. Essas pessoas sendo perseguidas, muitas delas foram mortas, né? Foram presas e torturadas e mortas e tal, e muitas delas desculpa, a gente fala muito tempo, fica com a garganta seca e dá tosse, né? Muitas delas vieram para a América, vieram para o que depois será os Estados Unidos e o Canadá. Essas pessoas que fugiam da perseguição religiosa na Inglaterra e da pobreza também, viram o Novo Mundo como uma terra de oportunidades. E eles traziam a família deles completa, vinham o pai, a mãe e os filhos. E como eles não tinham uma condição, eles não eram senhores de escravos, eles não eram ricos e também não eram poderosos, eles saíram de lá porque não tinham influência junto ao rei da Inglaterra. Eles fundaram povoados nos Estados Unidos que dariam origem a cidades que são livres, sem a escravidão. Então, é um tipo que a gente chama de colônia de povoamento, que você vem para ficar naquela nova terra, você vem para desenvolver aquela nova terra, você faz lá obras que vão gerar o progresso. Enquanto que no Brasil e na América Latina como um todo, os portugueses e os espanhóis, eles vinham para explorar, eles vinham para caçar ouro, caçar prata, caçar diamante, caçar índio para escravizar, ganhar o dinheiro deles e voltar para a Europa, voltar rico para a Europa. Muitos, a maioria, não voltou, né? Ficou aqui. Mas a ideia deles não era de desenvolver aquela terra. A ideia era explorar aquela terra o máximo que fosse possível, tirar dela toda a riqueza. O ouro, a prata, a madeira, o pau-brasil, tirar dela o que fosse produzido pela mão de obra humana, pelos escravos, que é o açúcar, né? Vender, ficar com o lucro, levar para a metrópole, levar para Portugal, levar para a Espanha, esvaziar aquela terra, deixar a terra arrasada e voltar. Não havia um projeto de desenvolver aquela terra. Entenderam a diferença? Então, na América do Norte era colônia de povoamento, então tinha um projeto de desenvolver aquela terra. Fazer daquela terra uma nação poderosa, investir em universidades, investir em educação, investir em abertura de estradas, investir em indústrias, modernizar aquela terra. Aí os Estados Unidos nasceram ali, na colônia de povoamento que era da Inglaterra. No caso do Brasil, a colônia de exploração, que era o Brasil, os europeus, os portugueses, né, vinham para cá para tirar tudo daquela terra e levar, cara, como aves de rapina, entenderam? Então isso é a colônia de exploração. A maioria deles ficou, mas nunca houve um projeto. A primeira universidade criada no Brasil foi de 1920, cara. O Brasil já tinha 400 e tantos anos, entendeu? Quase 500 anos.
Foi quando foram fazer a primeira universidade. O Brasil já era independente há muito tempo. Não foi feita escola no Brasil, não foi feito exército no Brasil, não foi aberto estradas, era proibido abrir uma indústria. Se você morasse no Brasil colônia e abrisse uma fábrica de tecidos, você era preso como um traficante, como um criminoso. E você seria confiscado todos os seus bens, o seu dinheiro, o seu patrimônio, e você poderia pegar 10 anos de cadeia ou mais. Ficava pobre, e o rei português e as autoridades lusitanas tomavam tudo que era da sua família. Então, o Brasil ficou um país rural. Um dos motivos, porque era colônia de exploração. Entenda as diferenças. Colônia de povoamento, colônia de exploração. Isso fez os Estados Unidos ser o que eles são hoje e fez o Brasil ser o que ele é hoje. Um país rural, atrasado, um país com alto grau de analfabetismo e, por conta do sistema de escravidão, uma elite lá em cima, dona de toda a terra, de toda a riqueza nacional, dona de todos os cargos e uma ralé de pardos, brancos e índios, de mestiços em geral, que não tinha direito a nada, não tinha acesso à propriedade da terra, não tinha acesso à escola, não tinha acesso a votar, não tinha acesso a nada. Nada, não era cidadão. Entendeu? A colônia de exploração lascou o Brasil. Certo? Criou uma elite nacional desalmada, que não tem zelo nem respeito nenhum pelo seu povo. Que não era povo, era uma ralé imunda, que se morresse faria um favor. Entendeu? O Brasil não vai ter, o governo do Brasil, desde o período colonial até a monarquia, até recentemente, quando dava uma epidemia, a gente está vivendo uma epidemia agora, né? Uma epidemia de febre amarela, de tuberculose, né? Matava muito negros, muitos negros, matava muito pardo, matava muito pobre. Aí a ação das autoridades, que bom, tá matando essa gentinha aí, e aí a gente não tem com o que se preocupar. Então, o povo brasileiro, o pobre, o pardo, o negro, o índio, que é a massa do povo, né, não era cidadã na colônia, depois na monarquia e até recentemente, né, a cidadania ela vai evoluindo gradualmente até chegar na fase que nós estamos hoje, né? E a gente tem um pouco disso na postura do governo federal, ao ser indiferente, por exemplo, no destino das massas em alguns aspectos, em se preocupar em reduzir o tamanho do Estado. O Estado não tem que fazer universidade, o Estado não tem que dar saúde, o Estado não tem que dar aposentadoria nem dignidade. Então, isso é a diminuição do tamanho do Estado, é a diminuição do tamanho da cidadania, da massa do povo, certo? Então, é os dois tipos de colônia, já falei. Ah, sim, aí no caso, Pernambuco produzia açúcar, ou rapadura, se você achar melhor chamar assim. Essa rapadura é exportada para a Europa. Aí, então, as plantations tinha lá, o cara tinha uma fazenda gigantesca, ele tinha lá 400 escravos, metade índios, metade africanos. À medida que os índios vão diminuindo a população nativa, os índios morriam muito, os índios eram muito suscetíveis à gripe, a pandemias de doenças trazidas pelos europeus, morriam demais. Não é? E também havia uma política da parte da da coroa da Inglaterra, da coroa portuguesa, de fazer amizade com os índios. Então vamos parar de escravizá-los, fazer amizade com os índios para que os índios não se aliem a outras potências. Senão, por exemplo, a Holanda dominou o Nordeste. A Holanda durante mais de uma década, se não me engano, foram por 15 anos, né? A Holanda foi dona de Pernambuco e de pedaços gigantescos do território português, que hoje é o Nordeste. Aí os índios poderiam se aliar aos holandeses. Aí o rei de Portugal pensou numa estratégia: vamos parar de escravizar os índios, vamos deixar eles livres nas matas e manter relações de amizade sem a violência, e vamos escravizar os africanos. Vamos pegar pessoas em Angola, na Guiné, trazer para os senhores de engenho, escravizar.
e produzir os seus açúcares e exportar para a Europa e tudo mais. Então isso deu certo, ok? Então esses engenhos, eles produziam muito açúcar, mas eles não produziam alimento, porque o senhor de engenho que tinha lá 400 escravos trabalhando, ele não queria tirar aqueles escravos que estão produzindo açúcar para produzir, plantar milho, arroz, feijão, criar gado. Não queria, porque era prejuízo para ele, que o lucro maior era do açúcar. Aí então você tem em Pernambuco um sistema de plantations, de cana-de-açúcar em larga escala, né, de monocultura, e vai surgir em torno de Pernambuco estados da federação, que vão virar estados depois, né, ao longo do Rio São Francisco e tudo mais, que vão se especializar em criar gado para alimentar os engenhos com carne, certo? Então o Ceará é um exemplo disso. Ao longo dos rios do Ceará, do rio Jaguaribe e do rio Acaraú, vão surgindo fazendas de gado. O gado é criado solto, né? E é engordado ali na margem daqueles rios. Quando ele está no ponto de abate, as pessoas matavam esse gado, esquartejavam, salgavam a carne e botavam para secar no sol. Quando a carne seca, chamada carne de sol ou carne do Ceará, ou charco, né? Essa carne era enviada para Pernambuco para os escravos comerem, os trabalhadores pobres, a sociedade pernambucana como um todo comer. Então, o sistema de economia mercantil, de trabalho escravo que desenvolveu em Pernambuco, ele demandava carne seca, e isso eles foram abastecidos pelo Ceará, pelo Piauí, pelo Rio Grande do Norte e tudo mais, que vão surgindo, essas colônias vão se povoando aos poucos, as fazendas vão se expandindo, a população vai aumentando, os índios dessas regiões vão sendo eliminados ou sendo incorporados como escravos ou como trabalhador agregado da propriedade, vão se miscigenando com os brancos e com os africanos e tal, e vai surgindo a população dessas regiões, e depois isso vai virar o Ceará, vai virar o Piauí, vai virar o Maranhão, vai virar o Rio Grande do Norte, vai virar a Paraíba, entendeu? E aí tudo em torno de Pernambuco, que era onde se produzia cana-de-açúcar. Então isso será a economia da cana-de-açúcar e a economia dependente, que é a economia do gado, certo? Essa será a economia do gado. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguma coisa. Não, já expliquei aqui o mercantilismo, colônia de povoamento, os tópicos que vai estar lá na prova, né? Mercantilismo, absolutismo, grandes navegações, Tratado de Tordesilhas, colônia de povoamento e colônia de exploração, certo? E a pecuária, que eu acabei de falar. Eu espero que vocês tenham entendido. Só rever com atenção, sem pressa, e prestar atenção, e você vai tirar um 10. Tá bom, meninos? Um abração para vocês. Valeu mesmo.